Seja bem-vindo ao Ana Onde Está, o lugar onde o inconsciente encontra a arte. Entre um filme e uma teoria, entre uma música e um sintoma, a gente pergunta: o que a psicanálise tem a ver com tudo isso? Eu sou a Gabriele Marinho, estudante de psicologia. E eu sou a Sofia Romero, também estudante de psicologia. E aqui, arte e escuta se entrelaçam. Porque quando a arte fala, talvez seja o inconsciente que esteja dizendo. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ana Onde Está. Hoje nós vamos falar sobre um filme que tem muito a contribuir para a psicologia, para a psicanálise, para a filosofia. E eu acho que o próprio nome já denuncia isso, que é o filme Melancolia, do Lars von Trier. Para participar dessa conversa com a gente está aqui com o professor Velic. Seja bem-vindo, Velic. Se você puder começar se apresentando um pouco, contando um pouco sobre a sua formação. Não, claro, assim, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Assim, achei o projeto em si muito interessante, muito legal, a proposta de fazer um podcast sobre filmes, sobre temas relacionados à psicanálise. Eu acho que é algo assim muito interessante, é um assunto, né, que atinge muita gente. Então, muito legal, assim, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de participar com vocês, poder cooperar com esse projeto. Então, eu sou o Fabiano Velic, né? Sou professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas e do Departamento de Psicologia da PUC também, né? Já estou na PUC há alguns anos. A minha formação, né? Eu sou graduado em Filosofia com uma especialização na Teologia. Depois eu fiz o mestrado e o doutorado na Filosofia. Fiz o doutorado na psicologia, né, na área de psicanálise, e agora estou cursando o terceiro doutorado também nas ciências sociais, né? Falta do que fazer, é isso, né? Então, estou aí no processo, né? E terminei também 2 pós-doutorados, né? Um na psicanálise e outro na filosofia, né? Então, a minha formação passa por esse debate aí entre filosofia, teologia e psicanálise, que é o que eu escrevo, o que eu pesquiso atualmente, né? Então, essa é a minha formação, por assim dizer. Não é? E dou as aulas no curso de psicologia, trabalhando também com grupos de estudos, iniciação científica, orientações, etc. A ideia de fazer esse episódio sobre melancolia, ela surgiu porque a gente participou do cinema comentado que você deu na PUC ano passado, sobre o filme Anticristo. E assim, pelo menos para mim, foi o primeiro contato que eu tive com o Lars von Trier. E assim, primeiro contato bem impactante, sim, mas Sorry. foi. Mas assim, muito bom. Né, nesse filme, Anticristo, já dá para perceber que ele tem muito a contribuir. Então, a gente pensou, por que não pegar outras obras dele para a gente fazer essa análise também. Uhum. O debate que a gente fez, né, na época foi eu e a Lana, né, que a gente foi debater o tema do Anticristo, e foi até interessante a escolha do filme, né, porque uma das coisas que a gente ficou meio preocupada é porque tem algumas cenas que são muito gráficas, né, são muito fortes, assim, e a gente ficou um pouco preocupado de passar isso num lugar, talvez, que a gente não soubesse quem exatamente estaria lá, né? Porque era um auditório, você não sabe, às vezes ia chegar gente de outro curso e achar tudo muito estranho, mas, né, foi muito bem aceito, né? O filme, o pessoal gostou bastante, o feedback depois foi muito bom, e que legal saber que foi o primeiro contato com os filmes do Lars, né? É um autor Oi. pouco conhecido, talvez, mas é muito bom. Muito bom. Foi um primeiro contato, assim, muito impactante, de fato. E eu acho que, graças a isso, que a gente, depois que a gente viu a análise que você fez, que a gente percebeu que o filme não é só para ser desconfortável, tem grandes simbolismos por trás. Exatamente. Então, a Ainda gente bem, né? Sim.
Então, a gente vai dar uma contextualizada agora no filme para entrar nessa análise, né? Então, Melancolia narra a trajetória de duas irmãs, a Justine e a Claire, em um cenário de eminente fim de mundo, né? E a narrativa, ela é dividida em duas partes, ambas chamadas Justine e Claire, e se inicia ao som de uma orquestra, o filme, com imagens em câmera lentas do fim de mundo, audiovisual lindíssimo que antecipa visualmente o que virá. Então, a primeira parte, a Justine, acompanha o colapso emocional da própria no dia de seu casamento, e a segunda parte mostra a aproximação do planeta Melancolia, que é representado por Saturno, que ameaça colidir com a Terra e como cada uma das irmãs e todos os personagens do enredo reage a essa catástrofe. E eu acho que a gente pode falar, assim, que Lars von Trier, ele é um dos cineastas mais, como a gente já comentou, né, mais intrigante, assim, e mais controverso, talvez, do cinema contemporâneo. Ele é um dos fundadores do movimento Dogma 95, que propunha, né, esse cinema mais cru, com uso de câmeras de mão, som mais direto, a ausência, né, de efeitos artificiais. E ele também é conhecido por explorar de forma muito radical e muito desconfortável, na maioria das vezes, temas como sofrimento humano, sofrimento psíquico, espiritualidade também, desespero. E isso tudo é algo que interessa muito a gente aqui, né? Então aqui já vai um aviso, esse episódio tem muitos spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, corre para assistir e depois você volta aqui para escutar a gente. Bom, então a gente vai começar falando de fato sobre o filme, sobre essa análise e sobre a personagem principal, que é a Justine, e acontece, né, no primeiro momento assim do filme, que ela tá se casando. E começa a primeira cena com ela dirigindo uma limusine, um espaço, uma estrada que claramente a limusine não cabe, que às vezes a gente já pode até pensar, será que foi uma referência para aquele lugar que ela não se encaixa, não se percebe, não se pertence, que é desproporcional? Então, a gente queria puxar um pouco mais a discussão para o social, para o que se espera com esse rito, né, que é considerado casamento na vida adulta, para esse marco que se espera alegria, plenitude, realização, mas que a Justine mostra totalmente o oposto. Ela está desconectada, ela está triste, ela está distante. Sim, sim. Não, o que você chama a atenção, eu acho muito interessante, porque eu já vi esse filme, eu acho que essa vez agora que eu vi para participar, eu acho que essa foi a 8ª ou 9ª vez que eu vi esse filme. Eu tinha o hábito, há uns anos atrás, de ver esse filme todo dia, no dia 31 de dezembro, eu vi esse filme. Não é, tipo assim, não é um filme muito feliz para você ver no final do ano, né? Mas né, era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Então eu fui rever o filme Que e ajuda com a melancolia de fim de ano ali. isso, exatamente. Eu acho que tem um pouco essa pegada mesmo, né? Mas aí o que que eu reparei assim? Primeiro que igual a Sofia citou, né? A fotografia do filme é um negócio maravilhoso, né? Aquela abertura do filme mostrando a cena e assim, já antecipando toda a história, né? Se você já viu o filme em outro momento, o filme já começa com um grande spoiler, você já sabe o que que vai acontecer, né? Tipo assim, tá tudo lá, né? As partes do filme estão todas lá. Então, ou seja, é uma construção assim que o Lars von Trier faz, que eu acho muito interessante, porque ali a fotografia, belíssima, com a música, né? Que o tema do filme todo é a ópera do Wagner, né? Tristão e Isolda, né? Que é um clássico da literatura medieval, mas o Wagner fez uma ópera, né, sobre a história de Tristão e Isolda, que tomam uma porção do amor, se apaixonam perdidamente um pelo outro, só que não poderiam ter se apaixonado um pelo outro, né? E aí a história se dá exatamente sobre esse drama de Tristão e Isolda. Então, ou seja, a música é muito bonita, né? É simbólica também, ou seja, fala de um amor também, né, que acaba terminando em morte, né? A ópera é assim e o filme também vai lidar dessa forma. E em relação ao início,
algo que eu acho muito interessante, né, igual a Sofia comentou, a primeira cena mostra, a meu ver, uma situação muito ambivalente, não é? Do ponto de vista social. Não é? Primeiro, porque o carro realmente, assim, muito, né? A gente percebe que remete mesmo a esse desarranjo social. O carro não passa pela estrada, você manobra para lá, você manobra para cá, e não dá certo. Só que algo que eu achei interessante de reparar é que a Justine está feliz no carro. Ela está bem, ela está brincando com o noivo, ela está rindo, ela pede para dirigir, ela tenta ali dar um jeito, mas tudo está num clima muito festivo. Ela não está ali naquele momento sofrendo com o casamento, pelo contrário, parece até que é algo assim que ela quer muito realizar. Agora, o ponto de virada, a meu ver, ele se dá na entrada ali para a festa, né? Quando o cunhado já começa a cobrança de, olha, vocês estão 2 horas atrasados, olha, eu paguei isso aqui, olha, não sei o que, não sei o quê, a coisa começa a desandar. Agora, o ponto crucial para mim, que faz, assim, que vira a chavinha da Justine no casamento, é quando o pai e a mãe entram em cena. Ali eu acho que é o ponto, a mãe que odeia casamento, né? Ninguém sabe explicar o que a mãe está fazendo ali, que é a pergunta, né? Que até o cunhado faz, né? Tipo assim, não, na realidade a Claire faz, né? Então, para que você veio? Né? Se você odeia casamento, o que você está fazendo aqui? Não é? Ou seja, e do outro lado, um pai aparentemente muito feliz com a realização da filha. Né? Ali eu acho que apresenta a primeira ambivalência, né? Como a gente está falando no contexto da psicanálise mesmo, né? Eu acho que ali aparece a primeira ambivalência. Né? De um lado, um pai feliz, supostamente acolhedor, mesmo que depois o pai a abandone no final, que ele não quer dormir na mansão, e de outro lado, uma mãe completamente indiferente, fria, deixando claro que não quer estar ali, que ela não concorda com aquela instituição, casamento, não é? O que aponta, a meu ver, para esse desarranjo do carro. Não é? Tipo assim, você tem, por um lado, um pai feliz, Justine feliz dentro do carro, no outro, o desarranjo da estrada, ali, o carro que não passa. Ou seja, a mãe também não cooperando ali para que esse caminho possa ser trilhado como esperado socialmente. Né? Então, acho que do ponto de vista social, aqui já aparece uma crítica a 2 instituições, né? A instituição da família, né? E aí o ponto de vista da psicanálise é muito forte aqui, mas o ponto de vista dessa instituição social chamada casamento, né? Que para muita gente, né? Como o filme ele se dá basicamente sob uma ótica feminina, né? A gente sabe que a socialização feminina gira até hoje em torno do casamento, né? O casamento se torna uma espécie de realização do feminino, socialmente falando, não é? Saiu até uma pesquisa agora, não sei se vocês viram, né, que parece que até 2050, né, no Brasil, cerca de 40% das mulheres estarão no que a gente chama nem-nem, né? Nem casadas e nem com filhos, por opção. Né? O Brasil, se eu não me engano, é o 2º país do mundo, perdendo só para a Coreia do Sul ou Japão, não lembro, né? Onde você tem uma taxa de natalidade muito pequena. Ou seja, a taxa de natalidade brasileira está pífia, né, nesse sentido. Tudo isso uma mudança geracional que tem acontecido. E eu acho que no caso do filme, essa crítica à instituição casamento, ela vem por um viés psicanalítico, né, pelo drama familiar
o que o Lacan chamava da novelinha freudiana, né? Pai, mãe, e no caso ali a filha, né? Nesse sentido. Então, eu pensando assim, do ponto de vista sociológico, eu acho que é interessante pensar como que, por mais que nós não, não tenhamos muito problemas com as instituições, elas sempre funcionam de maneira muito precária, né? Todas as instituições são muito precárias para dar conta da vida, para dar conta do que a gente precisa fazer, e isso, a cena do casamento mostra isso. A cena do casamento é uma bagunça. É a primeira parte do filme, acontece tudo naquele casamento, né? Assim, a noiva atrasa e depois sai da festa e volta, o noivo sai e volta, todo mundo briga. Outra coisa, uma outra instituição que aparece no casamento também é o trabalho, não é? E o trabalho representado pela forma do capitalista. E, a princípio, a Justine é como se ela falasse: não me interessa, não quero saber, você é só mais um aqui. Essa instituição hoje, para mim, ela não tem muita... não estou preocupado com ela, do ponto de vista sociológico, né? Só que chega uma hora em que isso vai invadindo tanto outras instituições, a família, o casamento, etc., que ela dá o basta. E aí ela joga real, né, para o chefe, pede a demissão lá e vira que segue. Ou seja, só que nesse momento ela já perdeu o casamento, ela já perdeu o noivo, e a última instituição que faltava ser perdida ali acontece logo em sequência, né? Ou seja, casamento, família e trabalho, as três instituições estão girando ali em torno do casamento, né? E se desfazem, né? Do ponto de vista sociológico, eu penso um pouco isso. Assim. E eu acho que quando você fala da ambivalência, ela é muito, muito perceptível justamente nessa cena do pai e da mãe, porque ela não vai conseguir agradar os dois. Se ela se casar, ela não vai agradar a mãe. Se ela casar, ela não vai agradar o pai. Então, já deixa claro ali que ela não vai estar agradando ninguém. E é muito Exatamente. engraçado que no início do filme, quando passou os primeiros 10 minutos só mostrando tudo que ia acontecer, eu achei que ela ficaria melancólica pela perda do marido por morte, sabe? Porque no início realmente parecia um casal muito feliz. Eu falei, que lindos, que fofos. E aí, Uhum. depois você vê que ela tá totalmente desconfortável e você começa a ficar desconfortável junto com ela. Sim. E tem uma fala do cunhado que eu acho assim uma fala muito boa dele, né? Que é quem está pagando o casamento, né? Aí ele tá puto, né? Porque o trem saiu totalmente do eixo do planejado, né? Começando pelo atraso e seguindo. E aí ele vira para a Justine, lá já no meio da recepção lá, vira para ela e fala: olha, você sabe quanto que eu gastei para esse casamento? Você sabe, né, o que eu estou te oferecendo aqui? Aí ela: não, olha, eu imagino que seja muito dinheiro. Ele: olha, para muitas pessoas, talvez até uma perna, um braço e uma perna, não é? Mas eu queria saber se você sabe disso. Ela: não, eu sei quanto você gastou aqui, né? Eu tenho uma ideia do quanto você gastou, não sei o que, não sei o que. Aí ela falou: olha, muito obrigado, né, por isso. Aí ele fala: olha, eu quero saber, vai depender, a sua resposta, esse seu obrigado, nesse caso, vai depender se nós temos ou não um acordo. Aí ela: ué, mas como assim um acordo? O acordo é se você vai ser feliz. Você está feliz, né? E ela fala: olha, eu estou feliz, não é? Aí ele falou: não, então tudo bem. Ou seja, o dinheiro gasto ali
teria, de alguma forma, que meio que pagar pela felicidade de Justine. E aí, depois, ela fala para a irmã, olha, eu deveria estar feliz. Então, eu achei essa vinculação, né, entre o que se espera quando você está ali, né, envolvido nessas instituições sociais, ou seja, basicamente todas as instituições sociais é a gente tentando dar um jeito de ser feliz, né, de maneira muito precária, mas nós estamos tentando ser felizes o tempo todo, não é? Só que o sentimento parece ser um sempre eu deveria estar feliz. Olha, se você pensar do ponto de vista social da Justine, deveria mesmo. Você tem uma família, seu casamento estrondoso desse, um noivo que claramente te ama muito, né? A família desunida, praticamente toda família brasileira, mundial então, o que está te deixando tão triste, né? Por que você deveria ser feliz, não é? Por que você precisa fazer, né, vestir essa faceta de felicidade quando você não está feliz, não é? Então, isso eu achei muito interessante. E é nesse momento que ela vai buscar a mãe. Vocês lembram? E aí o que a mãe faz? A mãe fala, ela vira para a mãe e fala, olha, eu estou com medo. Ela fala, todos nós estamos com medo. Assim, Melancólica essa mãe, né? essa mãe tipo assim, né? Você não precisava, né? Assim, vamos ser bem honestos que a mãe dela é uma pessoa, assim, sequíssima, né? Ou seja, se a gente quiser falar freudianamente, é um princípio de realidade muito visível. Olha, medo todo mundo tá. Essa farsa que nós estamos fazendo aqui, ó, uma máscara diante do medo, né? Tudo isso aí. Então, sai daqui e vai enfrentar a vida, não é? Vai lá dar seus pulos, não é? E aí ela vai para o pai, né? A mãe dá essa resposta, aí ela procura o pai. Aí o pai, a princípio, vai dormir lá. Quando ela vai procurar o pai realmente, cadê o pai? O pai também não está lá. Ou seja, as duas referências basilares, familiares ali, falando bem freudianamente, não está ali. É esse sujeito desamparado mesmo diante desse núcleo familiar que supostamente deveria ser uma instituição garantidora de ordem. Então, começa mal para a Justine. E assim, em alguns momentos, dá pra perceber que ela sente uma culpa muito grande, né? De não estar atendendo essa expectativa. Sim. De não estar pagando essa dívida, né? Uma dívida que talvez seja impossível, de fato, dela pagar. Tem uma cena que ela fala para a irmã dela. A irmã dela questiona ela, né? Todo o caos que passa nesse casamento. E ela fala, mas eu sorri, eu sorri, eu sorri. Então, dá pra perceber que ela se força a tentar fazer com que essa idealização caiba nela, né? Sim. Mas ela não consegue. Eu acho que ela não consegue, aí eu acho que na segunda parte acaba ficando um pouco mais claro porque que ela não consegue, né? Mas o que eu acho assim que evidencia muito o processo dessa primeira parte do casamento. Vocês lembram da cena dos balões? Quando eles vão lá para fora, né, já no final do casamento, eles vão lá para fora e vai escrever no balão, e aí o balão vai ser solto, etc, etc. Quando o balão é solto, o que vai acontecendo, né? O balão vai subindo, e aí, isso que eu acho muito legal da fotografia, vai ficando tudo escuro, né? O balão vai se perdendo, e quando assusta, você está vendo o espaço. O universo como um todo, ou seja, essa instituição garantidora da ordem, ali onde tudo é cerceado, tudo é bonitinho, tudo é organizado,
vai se perdendo, se esvaindo, e o que resta no final é apenas um grande nada, uma grande escuridão, um vazio de sentido, olha, é a realidade o que sobra. Né? Isso eu acho que é uma chamada, assim, um resumo muito legal que é feito no filme. Olha, a coisa foi deteriorando-se, e foi-se embora. Sim, e eu acho que também, puxando o gancho de criticar o capitalismo sempre, claro, eu acho que está muito ligado a essa sociedade de urgência, de rapidez de consumo, de produção, de felicidade, de gozo, de satisfação. E o cunhado dela, né, quando ele fala que eu quero que você pague com a sua felicidade, que é uma coisa absurda, ele basicamente está pedindo ali que a Justine realize o desejo dele, que satisfaça a fantasia dele. Só que ao mesmo tempo ele também coloca no âmbito de você é muito bonita, você é muito linda, você tem que agradecer e tudo mais, ser grata. Então, assim, é um âmbito que ele realmente quer ver ela feliz, que ele tá ali pela aparência. E essa questão da aparência dela é colocada várias vezes no início do filme, que assim, é uma coisa que fica bem clara que você é uma moça muito bonita, você tem que ser feliz. E fica nessa, sabe? Então eu acho que essa necessidade realmente trazendo Lacan de um gozo, né? E a Justine ela se recusa a satisfazer esse gozo do outro. O que eu acho interessante, né, pensando ali na lógica do capitalismo, né, o Lacan tem o chamado discurso do capitalista, né, que lá das conferências de Milão, que era um erro que o Lacan deu, mas aí deu um jeito de consertar lá, saiu o discurso do capitalista, né? Ou seja, a ideia onde a relação entre a produção e verdade ela não é barrada, né? Então, você tem uma troca constante ali entre produção e verdade, e aquilo dali fica circulando. Né? O objeto A, enquanto causa de desejo, vira um gadget onde novas coisas são fomentadas o tempo todo para que você consuma indefinidamente, né? etc, etc, etc. O que eu acho que é muito interessante nessa sacada do Lacan em relação ao gozo contemporâneo é de que quanto mais se oferece opções de gozo para o sujeito, mais esse sujeito vai criando para si restrições. Né? Tem uma frase do Lacan que eu acho uma sacada dele maravilhosa, que ele diz: se Deus não existe, nada mais é permitido. Né? Invertendo a frase lá do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, nada é proibido nesse sentido. Né? Ou seja, se Deus não existe, tudo é permitido. Né? A frase lá, que na realidade o Dostoiévski nunca falou, mas o Sartre falou que o Dostoiévski falou. Aí, como o Sartre é o Sartre, ficou como se o Dostoiévski tivesse falado. Mas ele não falou. Ele falou, tá falado. É isso, é como foi isso. O Sartre falou que ele falou, então falou. Né? E aí o Lacan inverte isso. Né? Olha, então se Deus não existe, nada mais é permitido. No sentido do quê? De que o sujeito contemporâneo ele se coloca para si cada vez restrições maiores. Não é? É como se diante dessa liberdade extrema, essa libertinagem, por assim dizer, do mundo contemporâneo, você precisasse regulações. Olha, se não tem Deus, que antes era um garantidor de uma ordem, ou de um discurso, etc, etc, agora você não tem mais esse representante onde ancorar nada, então agora você vai criando restrições cada vez mais rígidas, deveres cada vez maiores, que é o que a Sofia está colocando, né? Ou seja, olha, você tem que... Aí a gente pode pensar um monte de coisa. Você tem que, olha, você tem que ser feliz, você tem que ser bonito, você tem que fazer uma dieta, você tem que ter uma graduação, você tem que casar, você tem que trabalhar, você tem que isso, você não pode isso. Pensa hoje em dia, gente, essa onda fitness que nós temos, né? Um monte de restrição que você tem que ter
para que a vida fitness aconteça. Ué, você tem que dormir cedo, você não pode beber, você tem que comer não sei o quê, você tem que fazer isso, você tem que correr, você tem que comprar o tênis tal, você tem que ter a roupa tal. Ou seja, esse gozo contemporâneo, né, ele vai ficando cada vez mais difícil de ser obtido, sendo que, supostamente, o discurso contemporâneo é o do deve gozar o tempo todo. Né? Então, é um paradoxo, no mínimo, curioso aí, que eu acho que a lógica do discurso capitalista promove. E a gente não precisa dizer o quanto que isso traz sofrimento psíquico para o sujeito. Difícil. Então, você acha que dá para dizer que o gozo da Justine é um gozo transgressor, que ela se recusa a se satisfazer de uma forma que a sociedade entende como adequada, que ela se recusa a dar para o outro o que o outro quer. Ela quer viver a melancolia dela, no tempo dela, do jeito dela, que é uma forma, né, querendo ou não, de desarticular essa lógica do outro e do capitalismo também. O que eu acho, assim, pensando nessa lógica da melancolia, o que eu acho que acontece ali é porque eu acho que tem dois modos assim que a gente pode pensar esse ponto de vista, que é o seguinte: primeiro, que a sociedade do Freud é muito diferente da nossa sociedade, né? Por quê? Tanto que a marca da sociedade freudiana é a neurose. Não é? Tipo assim, a psicanálise freudiana trata de neurose, basicamente. Freud deixa claro isso em vários textos. O que é a neurose, em última instância, lá para o Freud? Olha, a sociedade tem um programa, o indivíduo tem outro programa, o programa do indivíduo não coincide com o programa social, e aí ele sofre para tentar encaixar. Né? O preço que ele paga com isso é o mal-estar da civilização. Né? Assim, que é o texto do Freud lá de 1930, esse desarranjo entre, né, o que se espera do indivíduo e o que o indivíduo quer. Né? Na nossa sociedade contemporânea, né, a marca da nossa sociedade contemporânea, eu nem diria que seria neurose, né, no ponto de vista da estrutura, se a gente quiser pensar em estrutura. Né? A nossa sociedade hoje, né, por tudo isso que a gente está comentando aqui, né, a gente não sofre mais por esse desarranjo como era na época do Freud. Né? Por quê? Como a gente não tem mais essa instância reguladora, alguém, as normas sociais estão aí para serem quebradas, etc., etc., talvez nós estejamos muito mais próximos de uma lógica da perversão do que de uma lógica da neurose. Por quê? O que caracteriza a perversão? Né? Lá, diante do Édipo, lá, o que é a perversão? Olha, eu sei que a lei existe, mas eu vou transgredir essa lei. Que é diferente do psicótico, por exemplo, para quem a lei não existe. A diferença se dá muito nesse sentido. O perverso não, ele sabe que a lei está lá, mas essa lei ela não serve para mim. Então, eu vou transgredir. A nossa sociedade contemporânea, ela funciona talvez muito mais na lógica da perversão, onde a norma ela aparece para ser descumprida. Eu não nego a norma. Eu sei que há normas sociais, mas como eu sei que a norma é precária, que a norma isso é uma construção social, blá, 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 e eu tenho todo esse discurso, né, que sustenta isso, eu falo. Então, essa regra, ou aquela regra, ela não serve para mim. Então, eu não preciso agir de acordo com aquela regra. Quem é você para dizer o que eu posso ou não posso fazer? Não é? Que é tipicamente o que se espera de praticamente todo jovem. Não é? Não, que regra é essa? Eu vou descumprir. Eu sou o transgressor nesse sentido. Só que quando isso se torna a tônica social, aí nós já estamos num tipo de sociedade onde a neurose já não funciona mais do ponto de vista de uma estrutura, mas talvez a perversão. E aí a clínica da perversão é uma clínica bem diferente da clínica da neurose, né?
Ou seja, como que você trata o perverso nesse sentido, né? É diferente de como você trata o neurótico. E aí eu acho que no caso da Justine, né, a melancolia ali, né, o desarranjo que a Justine tem, eu acho que o Lars está pensando uma melancolia muito mais freudiana do que uma melancolia dentro de uma lógica perversa, nesse sentido. Então, eu acho que a luta da Justine contra as instituições não é o que gera a melancolia nela, mas eu acho que é a melancolia dela que faz com que ela não consiga, em um determinado momento, sustentar aquilo que a sociedade espera dela. Não é? Então, tipo assim, nesse sentido, porque quando a gente fala do gozo, aí, quando a gente traz a noção do gozo para dialogar aqui, eu acho que a gente está falando de uma sociedade onde hoje, por exemplo, hoje o que a gente chama de melancolia? Né? Se a gente pega a definição do Freud de melancolia, né, que está lá no Luto e Melancolia, a gente lê a definição do Freud e a gente fala, ué, gente, isso aqui é o que hoje a gente está chamando basicamente de depressão. Agora, a depressão causada aqui, a melancolia aqui causada no Luto e Melancolia, ela é causada pela perda de um objeto amado, não é? E aí o luto de um lado, a melancolia do outro. Agora, a depressão contemporânea, ela não tem a ver com a perda de um objeto amado, em última instância. A depressão contemporânea, ela se dá exatamente pelo vazio contemporâneo de sentido social. Ou seja, por isso que a melancolia do Freud funciona dentro de uma lógica e a depressão contemporânea ela funciona dentro de outra lógica. Se você pega uma pessoa deprimida e você pergunta, mas por que dessa depressão? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Mas você está triste por quê? Você está chateado? Sei. É exatamente isso que eu estou procurando aqui. Eu quero saber por que eu estou triste. Minha vida está boa, eu tenho negócio, está tudo bem. Cara, por que eu estou assim? Não é? E aí, como é que fala? Essa melancolia, nesse sentido, né, ela se dá por essa ausência. Né? E aí eu acho que é legal onde o Lars trabalha, assim. Pelo menos para mim, é como se, do ponto de vista teórico, a melancolia é freudiana. Do ponto de vista da apresentação do filme, é um retrato da melancolia contemporânea. Só que se ele fosse retratar a melancolia contemporânea do ponto de vista teórico, como hoje nós entendemos, aí eu acho que a relação com as instituições ela seria um pouco diferente. Ali, a cena do casamento ela teria que se dar de outra forma para aquilo acontecer. E aí, obviamente, não tem como a gente saber o que o Lars pensou, né? Quando fez. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa melancolia que não necessariamente é causada por alguma coisa. E eu acho que, somente com as redes sociais, a gente tem muito essa questão da performance, né? A gente está sempre mostrando e tá sempre performando alguma coisa que é esperado e idealizado. Então, eu acho que isso intensifica mais ainda. Uhum, uhum. Eu até marquei aqui, ó, a definição que o Freud dá de melancolia. Ele fala, ó, os traços mentais da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima a ponto de encontrar expressão em uma autorrecriminação, autoenvelhecimento, culminando numa expectativa delirante de punição. É o que a gente chama hoje, você lê isso aqui, você fala, ué, gente, isso aqui basicamente é o que a gente chama de sintoma depressivo. Estamos lendo DSM. Isso, dá um DSM aqui. Basicamente isso você vai encontrar lá, né?
Só que no caso do T, você está relacionando isso também com a perda de um objeto, etc, etc. Sim, e um ponto que eu acho muito interessante é que você falou que a clínica de Freud era muito mais para os neuróticos, só que eu enxergo os melancólicos de hoje em dia muito mais ligados com as histéricas que eram antigamente, que é uma coisa que incomoda a sociedade justamente por ir contra a sociedade. Então, na minha visão, assim, os melancólicos, enfim, as pessoas mais depressivas, são as novas histéricas do século XXI, sabe? Entendi. Eu acho que é porque foge muito dessa lógica de produzir também, essa lógica de produção. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito isso, né? Você tem que estar bem, para você trabalhar bem, para você estudar, para você conseguir ser um ser humano funcional. Então, eu acho que isso incomoda muito a sociedade. Então, eu acho que faz bastante sentido o que a Sofia falou. Eu acho que agora a gente já pode passar para o segundo tópico. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o planeta Melancolia em si. Desde o início do filme, ele está presente, né, como essa ameaça. E a gente sabe que esse nome Melancolia não foi uma escolha aleatória, né, do Lars von Trier. Ele poderia ter chamado esse planeta de qualquer outra coisa, mas Sim. ele resolveu chamar de Melancolia. Então, aqui, né, quando ele transforma a melancolia em planeta, ele transforma a melancolia talvez em algo cósmico. E aqui eu trago 2 pontos. Será que a gente pode pensar a melancolia como um mal planetário, como algo que afeta globalmente, é uma condição coletiva? E o outro ponto é a respeito da filosofia e a cosmologia, que associa a melancolia a algo sombrio. Eu sei que tem uma questão da bile negra, o planeta Saturno, também o deus do tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Então, eu fiquei pensando nisso pelo seguinte. Primeiro e eu acho que é muito interessante, né? As 2 últimas frases da Justine na primeira parte do filme eu tentei, né? Ela vira para a irmã dela e fala, eu tentei, Claire. E aí a primeira parte termina com Antares não está mais lá. Que é a estrela que ela olha lá e o cunhado fala, olha, interessante você reconhecer isso, né? Antares, e aí é interessante, né? Antares é uma estrela anti-Marte, né? Ou seja, parece com o planeta vermelho, né? Mas dá numa espécie de um outro lugar em relação ao planeta vermelho. Então, ou seja, olha, Antares não está mais lá, ou seja, aquela referência que antes eu tinha não está mais lá. Olha, eu tentei, mas não tem mais referência. Aí acaba a primeira parte, começa assim. Ela já está péssima, né? Na segunda parte, a Justina é um suco de melancolia, né? Tipo assim, ela tipifica totalmente, e é isso que a gente acabou de ler aqui no Freud, né? Uma perda de não sei o quê, envelhecimento, uma dificuldade de comer. Quando ela coloca o bolo de carne na boca, né? Olha, isso tudo parece cinzas, etc, etc. Então, tipo assim, é uma pessoa que, de fato, está clinicamente, né, depressiva, clinicamente, vamos dizer, melancólica, por assim dizer. Agora, o fato da segunda parte já começar falando do planeta, né? Porque eles estão na casa lá, a Justine chega, e aí a coisa agora se dá em torno do planeta. O marido da Claire, o John, né? Tá fixado no discurso da ciência, que é uma crítica muito óbvia, né? Que o Lars von Trier fala, olha, a ciência não é capaz de responder as questões sobre o sentido da vida. Não é. Não é? Então, todo esse discurso científico de isso acontece porque X, por causa de Y, etc, etc, na hora do vamos ver, né, resta o quê? O cientista se mata. A ciência não é capaz de oferecer sentido. Por isso que ninguém nunca morreu pela ciência. Né? Se você
pensa no Galileu, por exemplo. Quando ameaçaram o Galileu de morte, a primeira coisa que ele fez foi negar o que ele falou. Não, você está doido? Isso aqui é especulação filosófica. Eu não estou falando que o mundo está doido. Ou seja, não faz sentido morrer pelo fato da Terra girar em torno do Sol ou o Sol girar em torno da Terra. Isso não vale a minha vida. Mas as pessoas morrem por várias outras coisas, né? A pessoa morre pela família, pela religião, pelo Estado, por coisas que podem oferecer a ele algum sentido, né? Do ponto de vista cosmológico, né, igual você comentou, eu acho que é uma escolha muito feliz do Lars von Trier chamar uma ameaça de colisão com a Terra, não é? Porque é um planeta, né, que está se aproximando da Terra e vai colidir com a Terra, não é? E aí eu acho que a ideia de Antares não está mais lá. E agora, tudo que tem lá em cima é o planeta Melancolia. Eu acho que remete muito àquilo que a gente estava falando da construção do Lacan. Olha, agora que a gente não tem mais referência, não sobrou nada, Antares não está mais lá, então o que resta agora é a melancolia. É a melancolia enquanto algo que vai vir e vai dominar, e vai colidir. E não tem nada que ninguém possa fazer. A ciência não pode fazer nada, as instituições já não existem também, né? O que resta agora é uma atitude de o que você vai fazer diante dessa melancolia que está se apresentando cada vez mais próximo. A natureza, e isso é uma coisa muito legal, né? Que geralmente a gente pensa a natureza como algo distante de nós, né? A gente não pensa que nós somos natureza também, via de regra. A gente fala da natureza em terceira pessoa. Porque a natureza, não sei o quê. Mas a Justine, ela, nessa segunda parte do filme, eu vejo que ela está numa espécie de simbiose com a natureza. Isso eu acho que aparece em vários momentos. Aparece na relação dela com os cavalos, né? Na primeira cena do filme, antes de entrar para o casamento, ela vai lá cumprimentar o cavalo, que chama Abraão, né? Não sei se é uma referência bíblica, né? Se era alguma brincadeira ali, né? ao pai das religiões monoteístas, não sei se teve, né? Pelo menos o filme não sugere nada nesse sentido, mas é curioso o cavalo chamar Abraão, né? Porque o Abraão, ele não consegue atravessar a ponte. Vocês lembram da ponte? E algo muito interessante que no Anticristo também, no outro filme do Lars von Trier, também tem uma ponte. Não sei se vocês lembram do filme, tem a pontezinha que cruza o rio e que a personagem lá não quer atravessar a ponte. No filme Melancolia, essa ponte é o que liga a casa ao vilarejo. E os cavalos, eles se recusam a atravessar a ponte. É como se os cavalos pressentissem, isso na segunda parte fica muito claro, os cavalos pressentem que não tem nada depois da ponte. Ou seja, o que restou foi aquela situação. E aí tem um momento que a Justine começa a bater no cavalo, e aí a Claire fica puta com ela, não fica batendo no cavalo, não. E o cavalo simplesmente deita. Olha, eu não vou atravessar. E outro momento que eu vejo uma simbiose da Justine com a natureza é quando ela deita nua na beirada do rio, né? E aí a luz do planeta bate exatamente sobre ela, mostrando assim, olha, é uma coisa integrada aqui, né? É uma coisa só. A Justine, ela não está em oposição à natureza. Ou seja, o ser humano, ele não está em oposição ou é algo diferente da natureza. Ele é natureza também. O que afeta a natureza, afeta ele, que é natureza.
E eu acho que esses dois momentos apontam para essa dimensão cosmológica. Ou seja, o planeta, se o planeta vai ser destruído, tudo vai ser destruído. Não tem como, né, a gente simplesmente falar, não, o planeta vai ser destruído, mas nós vamos encontrar um jeito. Muito engraçado porque realmente acontece. A Claire pergunta para a Justine: será que não tem outro planeta que a gente possa ir? E a Justine está totalmente ciente: não, eu sei o que vai acontecer, eu sempre sei das coisas. Enfim, Que é muito uma engraçado. outra marca dessa relação que ela tem, né? Tipo assim, eu sei das coisas. Ou seja, eu não estou alheio. E aí a dimensão e aí eu acho que entra muito a época da composição da obra do Wagner, né? Que é aquilo que amarra todo o filme, né? Perpassa todo o filme. É o século XIX, o gênio, né, do século XIX, é aquele que tem acesso às coisas, é aquele que sabe das coisas numa dimensão maior, né? Tipo assim, olha, o meu contato com as coisas, eu sei o que ela... Mas como que você sabe? Eu vi, eu contemplei, eu não sei te explicar como que eu sei. Tinha 678 feijões dentro do pote. Ah, como que você sabe? Eu sei. Ah, não tem vida em outro planeta, mas como que você sabe? Ué, eu sei das coisas. Então, e aquela, quando, né, o planeta está se aproximando, começa a sair os raiozinhos da mão dela, que são os mesmos raios que saem do poste, que vem da Terra, ou seja, essa ligação mesmo, né? O que está acontecendo com o planeta encarna na Justine, né? Nesse sentido. Eu acho que talvez aqui também, como você colocou, a gente pode pensar nessa melancolia como sabedoria, justamente, né? Talvez essa lucidez tão grande, uma lucidez assim, para pensar quase que sombria, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma. E eu acho engraçado porque o nome da irmã da Justine é Claire, que remete à luz, à clareza. Uhum. E no começo da segunda parte do filme, a gente vê muito isso, né? Ela tentando ajudar a Justine, fazendo com que ela coma, com que ela se banhe. Mas no final do filme, a gente vê que quem está mais conformada com o fim de tudo é justamente a Justine. É como se ela sempre soubesse que aquilo iria acontecer. E como se ela tivesse em paz com esse fim, né? Enquanto a Claire, ela tá ali em desespero. Não, e o que eu acho mais interessante, né? Porque, igual o nome, Claire de Clara e Justina de Justo, né? Ou seja, nem a justiça, nem a clareza ajuda diante do fim do mundo. Ou seja, então, e aí eu acho que a justiça, muito vinculada à ideia das instituições sociais, como a gente estava comentando, e a clareza muito ligada a isso que você está comentando mesmo. E a clareza da Claire, eu acho que fica muito marcado o quanto ela duvida do discurso da ciência. Porque toda hora ela chega para o marido e fala: olha, você tem certeza, cara, que esse trem não vai bater? Não, que isso, não vai Vai não, pode não. ficar tranquila. Confia, né? Vai não, tá de boa. Ah, então beleza. Ó, não, aqui, ó, ele tá se afastando, olha de novo, e não sei o que, não sei o que. Só que, assim que no outro dia ele percebe que os cálculos estão errados, que, ou seja, vai dar ruim, coisa que ela viu na internet, a Claire tinha visto na internet, e aí como é que fala? O pessoal da internet estava sabendo bem melhor do que o cientista lá com o telescópio dele, né? Não, coisa que até o próprio filho já sabia, porque ele fez aquele mecanismo todo e dava para perceber claramente, sabe? Exatamente. Ou seja, todo mundo sabia, menos aquele que encarna a ciência. Ou seja, aí eu acho que é uma tentativa de dizer o quanto que esse discurso científico, ele promete muita coisa e entrega bem menos do que ele promete. Eu acho que isso é uma tônica assim, dessa segunda parte. O quanto que o sistema, o quanto que o discurso científico não é capaz
de oferecer respostas satisfatórias diante de uma situação tão trágica, né? E as dúvidas da Claire apontam muito nesse sentido. Olha, você tem aí tudo certinho, você tem os cálculos, não sei o quê, mas não sei, cara. Pelo sim, pelo não, eu vou comprar meus remédios aqui, né? Remédio que o cara acaba tomando e se matando, né? Mas, ó, vou deixar ele aqui, né? Ou seja, não confio tanto assim. E aí, quem vai, igual a Gabriele colocou muito bem, né? Quem vai confortar a Claire nesse momento é a Justine, né? Uma inversão ali, no mínimo interessante, né? A melancólica ali, que compreende, entende que o fim está perto, ou seja, ela não teme o fim. O fim não é um problema para a Justine mais. Quem preocupa com o fim é a Claire, né? A Claire preocupa com o fim. E aí tem uma... Vocês lembram qual que é o apelido que o filho da Claire chama a Justine? Ela é a Steelbreaker, né? Ou seja, a quebradora de aços, nesse sentido, né? Ou seja, aquela que é capaz de fazer as coisas mais difíceis, né? Uma pessoa mais forte, resiliente, etc, etc. E nessa segunda parte, a Justine de fato encarna isso. Ela é aquela inquebrável, não é? Que oferece o conforto tanto para Claire quanto para a criança. E aí, né, tem duas nessa parte final do filme. Primeiro que eu acho o final do filme uma coisa fantástica. Adoro aquele final. Eu acho que é um final assim, de final de filme. São dois filmes que eu acho assim que o final é maravilhoso. Esse do Lars von Trier, Melancolia, e o final do filme chamado Paradise Now, que é o filme de dois árabes que são escolhidos para serem homens-bomba, né? E aí eles vivem... O filme trata do dilema deles em aceitar ou não a missão de serem homens-bomba para explodir um determinado alvo lá. E aí o final desse filme Paradise Now é assim, belíssimo, de impactante, né? Igual o final aqui do filme do Lázaro. Então são dois finais de filme que eu acho assim muito bonitos, né? E nessa parte especificamente, eu vejo assim, a Claire, ela faz questão de velar o marido. Isso é algo importante, eu acho, né? Ou seja, mesmo diante do declínio da natureza, do cosmos, de tudo estar ruindo, ainda assim, Claire se importa em velar os seus mortos. Ou seja, uma dimensão humana muito típica. E assim, tem estudos da antropologia na baseada sobre a importância de se velar os mortos, né? É uma espécie de luto ali, né? É uma elaboração do luto que a Claire faz, mesmo que seja assim rapidíssimo, né? Mas ela tem o cuidado de pegar o feno, colocar em cima do corpo, fazer 1 minuto de silêncio e só. Porque no outro dia ela vai lá servir o café para o filho, e o filho meio que não sabe que o pai morreu, porque a Claire não conta para ele que o pai morreu. A criança, ela é muito protegida do que está acontecendo, né? A criança dorme tranquilamente, a criança acha que é só um evento astronômico, porque é o discurso que o pai passou para ela, né? Olha, é um planeta que a gente está querendo ver, não sei o quê, não sei o quê. No outro dia de manhã, a criança está comendo normalmente e a criança não fala nada com a mãe. Não sei se vocês separaram isso, né? Ele não fala nada com a mãe quando a mãe quer fugir para o vilarejo, né? A mãe coloca ele no carro, o carro não liga, aí coloca no carrinho de golfe,
carrinho de golfe começa, quando chega na ponte, o carrinho de golfe perde a energia também, ou seja, não dá para atravessar essa ponte, não tem nada do outro lado, né? O que tem é isso aqui, é isso. O carrinho está sem bateria, começa a chover granizo. E o menino simplesmente ele não fala, ele simplesmente tá ali quase como um objeto da mãe. A mãe pega, a mãe leva, a mãe carrega, a mãe solta, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, com a Justine, a relação da criança é outra. Com a Justine vira para ele e fala, olha, e aí, né? Pergunta, não sei o quê. E aí que ele dá a entender que ele está sacando mais ou menos que tem alguma coisa acontecendo. E aí a Justine fala, olha, eles têm uma promessa, né? Lá no casamento, o menino fala, olha, quando que a gente vai construir a nossa caverna? Né? No casamento ele fala isso. Aí agora a Justine vira para ele e fala, olha, nós podemos construir a caverna, mas você não sabe de uma caverna mágica, né? E aí, quando a Steelbreaker, né, vira para ele e fala, olha, eu sei construir a caverna. Eu acho que essa parte, ela leva a criança para cortar os galhos, achar os galhos, não sei o quê. Uhum. E aí ela constrói a caverna, e eu acho que isso remete, na minha leitura, e isso que eu acho assim mais bonito, a tentativa de sentido que a religião oferece, ou não só a religião, qualquer discurso organizador do mundo oferece diante do caos. Olha, diante do caos, todos nós construímos algum tipo de caverna mágica. Todos nós. Por mais precária que ela seja. Por mais não vai servir de nada. Mas aquilo dali possibilita que pelo menos um dos três termine a vida em paz. A Justine está em paz porque ela conhece, ela está interligada com a natureza. A Claire está angustiadíssima. A morte é uma morte angustiada. É a nossa posição mesmo diante da morte, né? Essa angústia, não sei, etc, etc. O filho não. Depois que a caverna mágica é construída e a Justine fala, olha, fecha o olho. Ele fecha o olho e ele morre em paz. Então, o que eu acho assim mais bonito da caverna mágica é de que, mesmo no início do filme, ele mostrando que as instituições elas não são capazes de fornecer nenhuma garantia de felicidade, etc, etc. No final, é uma construção precária que pode, de alguma forma, funcionar diante do caos. Ou seja, diante da situação, as instituições, as nossas construções, elas vão nos orientar. Nós precisamos, de alguma forma, de algo que nos oriente, de algo que nos circunscreva, né? Que a cabaninha, ela circunscreve. Olha, aqui é a cabana mágica. Então, aqui nós estamos protegidos, por mais precário que seja. Por isso que, a meu ver, a situação contemporânea, onde você coloca em xeque toda e qualquer instituição, nesse sentido, é um discurso que culmina, não é, na necessidade depois de outra instituição precária. Né? Ou seja, não tem como viver nesse sentido sem pensar num sentido minimamente provisório. Você não precisa acreditar num sentido último, né? Deus, nada disso. Mas algum sentido provisório para a existência, esse humano parece que ele sempre procura. Né? Então, vem a melancolia enquanto planeta, a Magic Cave, né? A caverninha mágica, né? Oferece uma aposta de sentido, né? Que é uma aposta de sentido precária, que não vai mudar em nada o mundo vai acabar mesmo, mas, para mim,
esse final adquirir um sentido. O mundo pode até acabar, mas pelo menos para mim, eu acabei na Caverna Mágica, né? E a ideia da magia, por isso que eu acho que tem uma pegada um pouco que a gente pode pensar numa coisa de religiosa nesse sentido, né? A magia, uma caverna, não é qualquer caverna, é uma caverna mágica. É alguma coisa que remete a alguma doação de sentido, né? E isso eu acho muito interessante se a gente conversa com a psicanálise, né? Porque o Lacan falava que se a religião ganhasse, a psicanálise teria perdido, né? Porque a religião é uma doadora de sentido, né? E a psicanálise não. A psicanálise não oferece sentido nenhum, né? Então, eu acho que nesse sentido o filme amarra muito bem a primeira com a segunda parte, mediada pela noção institucional. Eu acho que faz bastante sentido e é como você falou, né? Tudo que a gente comentou no começo do podcast e agora caminhando para o fim faz muito sentido, né? É como hoje em dia a gente tem esse esvaziamento mesmo e como no final do filme uma coisa tão simples e tão simbólica, né? Como uma caverna de gravetos foi o que mais trouxe acalento ali para a situação. E eu acho que é isso que a gente busca, né? A gente está sempre buscando esse conforto, sempre buscando a felicidade, no final das contas. Seja uma felicidade idealizada ou não, a gente está sempre em busca disso. Obrigada por fazer parte dessa conversa e por hoje encerramos a sessão. Mas a escuta continua dentro e fora do podcast. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, nos siga em nossa página no Instagram, @ana.ondestá. E fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários por lá. Até a próxima análise!